Olá, meu nome é Sônia, eu faço parte do NEP Gesiel de Vinhedo. Estou aqui novamente para continuarmos essa atividade de reflexão sobre o livro Ceifa de Luz de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos refletir sobre o capítulo 34. O título é Alterações na Fé. E sempre, cada capítulo, cada lição, Emmanuel começa com um versículo do Evangelho. E nesse caso ele começa com o seguinte versículo: Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E esse versículo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. E é muito interessante esse capítulo, da carta de Paulo aos Romanos, porque o título desse capítulo é Normas da Vida Cristã. E é um capítulo muito bonito, onde Paulo fala para os cristãos, sobre como eles devem se portar, com amor, empatia, compaixão e caridade. E aí, começamos aqui essa lição. E aí Emmanuel nos diz: ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras, e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. E aí é importante que a gente reflita sobre isso, Qual é a nossa posição nessa história? Será que nós realmente conseguimos manter esse equilíbrio, manter a fé firme, mesmo nos momentos difíceis? Será que a gente consegue ter a resignação, consegue enfrentar esses desafios com firmeza, mesmo nos momentos de perda ou grande sofrimento? Bom, se a resposta for sim, então nós realmente precisamos contribuir com nossos irmãos que muitas vezes não conseguem passar com essa mesma firmeza por situações difíceis. E essa lição nos convida para que a gente possa se compadecer e apoiar aqueles que se desestabilizam e perdem a fé diante desses problemas mais difíceis. E aí ele continua: provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, na maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. E nos momentos de sofrimento, é quando a gente tem mais oportunidade de aprendizado, de crescimento. Portanto, nesses momentos, a gente enfrenta sempre desafios importantes que geram grandes transformações interiores, que podem ser positivas ou negativas, dependendo da forma como a gente encara e enfrenta esses desafios. Então, que a gente possa realmente buscar os meios de apoiar os irmãos da melhor forma possível nesse processo. E Emmanuel continua a lição nos dando vários exemplos de situações complexas da vida. Então ele diz: esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. E realmente problemas de relacionamento familiar são muito difíceis, porque a família é a nossa base, é a nossa rede de apoio. Então, quando um problema é grave nessa área, muitas vezes perdemos o chão. Isso justifica muitas posturas que possam vir a ser adotadas. Aí ele continua: aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. E aí entra uma questão importante também, que é a sintonia. Quando a gente foca muito nos problemas, nos ressentimentos, pensando em vingança, dependendo da situação, a nossa vibração cai muito, e aí a nossa sintonia fica bastante negativa, atraindo espíritos que reforçam
esses sentimentos, e isso pode levar até a processos obsessivos. E aí ele continua. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Novamente, uma situação de relacionamentos, né? Relacionamentos complicados. E muitas vezes aqui a gente vê uma questão do sentimento de posse, onde a pessoa não aceita a separação, gera muitas mágoas, envenenam a mente, o espírito. Às vezes a pessoa toma decisões bem complicadas por conta disso. E aí ele continua. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo ou ao desalento. Então, em função de problemas sérios de saúde, às vezes nossos, às vezes de pessoas queridas, onde a pessoa perde a esperança na cura, podem surgir a revolta contra Deus, pode muitas vezes gerar perturbações e até a perda da fé. E ele continua, diante de irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhe agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. E aí é muito importante essa questão, porque assim, ele fala de discrição e caridade. Discrição, saber guardar segredo, né? Saber silenciar em alguns momentos. E tem a questão da caridade moral, é aquela que auxilia sem expectativa, inclusive, né? Uma expectativa de retorno. E a gente precisa aprender a evitar comentários de crítica, julgamentos que pioram ainda mais a situação, ou até dar as nossas soluções como se nós fôssemos donos da verdade, né? Então devemos ter especialmente empatia e respeito pela dor do outro. E aí ele finaliza a lição dizendo: quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários ou censuras. Ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Nós todos estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Muitas mudanças, muitos desafios, muitas perdas. Muitas pessoas estão deprimidas, sem esperança e às vezes sem fé, em desespero. E é importante a gente ter clareza de que a fé não é acreditar, a fé é não duvidar. Sabemos que tudo o que nos acontece tem uma causa, que são as nossas escolhas. E sempre tem um fim útil, que é o aprendizado. A justiça divina está sempre em ação. A certeza de que tudo o que estamos passando, nós plantamos em algum momento de nossa jornada. Sempre há um aprendizado possível em cada desafio que a gente sofre, que a gente passa, que a gente precisa enfrentar. Então, quando temos a certeza disso, de que existe uma causa justa e um fim útil, com certeza tudo muda. E aí a gente consegue enfrentar situações com mais resignação e mais coragem. Passamos a ter uma visão mais otimista da vida e contribuir com aqueles que cruzam nosso caminho, especialmente os que estão sofrendo e sem esperança. E aí eu queria complementar um trechinho de uma lição também de Emmanuel, também por psicografia de Chico, só que em outro livro chamado Rumo Certo. Isso está no capítulo 35, com o título Irmãos Necessitados. É só o finalzinho da lição que eu vou ler aqui, porque são complementares. Então ele diz: compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dívida ou desespero, e em dúvida ou desespero, na verdade. Eles não aguardam de nós um milagre, cuja existência não admitem. Procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhes propiciem renovação e bom ânimo. Em suma, aspiram tão somente a saber que não se encontram sozinhos e de que Deus, por intermédio de alguém,
não lhes terá esquecido as necessidades do coração. E essa é justamente uma forma da gente conseguir fazer com que a misericórdia divina alcance as pessoas, né? Através dessa caridade, né? A caridade moral, que é aquela que não tem a ver com nada material, tem a ver com ouvir, com dar carinho, atenção, um ombro amigo, que é o que as pessoas precisam nos momentos difíceis. Então, as lições, as duas, né, nos convidam a sermos os companheiros de Jesus, exemplificando seus ensinamentos, vencendo o mal com o bem, com amor, empatia, compaixão e caridade, como nos ensina Paulo em sua carta aos Romanos. Muita paz e luz a todos.